Tudo bem? Meu nome é Henrique. Meu nome é William. Nós somos do stack de realidade aumentada do Labs da Compasso UOL e o nosso head é o Lidney. Nós vamos apresentar sobre realidade aumentada, falando um pouco sobre o seu funcionamento, aplicabilidade e tecnologias. A realidade aumentada, ela é quando nós criamos algum objeto virtual por computação gráfica interagindo com o nosso mundo real. Isso foi primeiramente feito pelo Exército dos Estados Unidos, mais especificamente a Força Aérea, onde eles queriam ter algum tipo de programa para treinar pilotos, ou dependendo, aguçar os seus sentidos, ou dando novas informações ele, sem que ele precise olhar para um visor, né? E como vocês podem ver as imagens abaixo, né? É uma das poucas imagens que existe sobre o projeto. Vemos ali o piloto com uma espécie de óculos, com aparelho e alguns objetos sendo projetados, né, na frente dele. Mais posteriormente, né, esse tipo de tecnologia ele foi explorado pela indústria do entretenimento, por jogos, né, e está presente no nosso dia a dia. Então, falando um pouco mais sobre funcionamento, basicamente o primeiro funcionamento de realidade aumentada ele se deu a partir da utilização de marcadores. Esses marcadores nada mais são do que imagens, onde é possível mapear pontos em áreas que têm maior variação nas cores dos pixels. Essa variação de pontos, ela pode se dar através da qualidade da imagem, qualidade gráfica em resolução. Então, quanto mais baixa a resolução da imagem, haverá menos pontos, logo isso pode afetar na qualidade do posicionamento do objeto 3D. Essa identificação do marcador, quando utilizada por um SDK ou um trabalho que envolve uma API, é basicamente enviado o frame, capturado pela câmera de um dispositivo móvel, e esse frame é enviado para a API, e a partir dali ele busca a imagem que está armazenada localmente ou em nuvem, e ele compara os pontos. É possível definir a taxa também de verdadeiro ou falso, manualmente, para identificar se reconheceu a imagem dentro do frame capturado, ou se simplesmente não detectou nada. Alguns kits de desenvolvimento, eles utilizam algoritmos de visão computacional, ou também é possível implementar um produto com bibliotecas OpenCV e OpenGL, comumente utilizadas em Python. Nesse sentido, ele basicamente compara a imagem atual com a imagem treinada. Essa imagem treinada ela se dá a partir de um algoritmo em XML, pode ser feito selecionando uma área de interesse, como vocês podem reparar, um quadrinho verde na imagem abaixo. A partir dessa comparação, ela é feita através de pixels, onde ela compara cada pixel comparando seus próprios RGBs, baseados em posicionamento nos eixos X e Y. O percentual também ele pode ser medido manualmente, como mencionado antes em SDKs, e a partir disso é possível executar algum tipo de funcionalidade, não necessariamente também mostrando objeto 3D, mas tratando algum tipo de método. Falando um pouco da aplicabilidade da realidade aumentada, alguns cases já existentes são relacionados aos provadores virtuais. Assim como SDKs que vão ser falados à frente, existem alguns exemplos, como provadores de imóveis, onde nós podemos posicionar um objeto 3D de algum móvel dentro da nossa casa, identificando seus planos, que vai ser falado mais à frente. Também existem provadores de acessórios, que é possível experimentar joias, calçados, detectando os modelos de mãos e de pé, respectivamente. Também existe a demonstração de conteúdos em shoppings. Em alguns vídeos disponíveis no YouTube é possível visualizar interações como o urso da Coca-Cola, com outros animais que foram publicados também. Isso é possível ver também em propagandas de produtos, assim como o case da Coca-Cola, que era possível visualizar os ursinhos subindo a escada através da detecção da latinha da Coca-Cola mesmo. A visualização de informações e propagandas, que é comumente visto em alguns canais, e através disso, eles conseguem demonstrar como, por exemplo, estratégias de jogos de futebol e entre outros. E também é comumente visto desenvolvimentos de jogos dando destaque para o Pokémon GO, que foi o game que estourou sobre a realidade aumentada e viralizou em diversos dispositivos, basicamente posicionando um Pokémon no ambiente real através da localização que o usuário se encontra.
Falando um pouco sobre os kits de desenvolvimento, alguns dos principais SDKs que nós estudamos foram o Vufuri e o Wikitude, no qual são kits de desenvolvimento que eles fornecem funcionalidades em realidade aumentada que nós conseguimos utilizar em algumas outras ferramentas, como a que será falada mais à frente, a Unity. Esses SDKs, basicamente, sendo o Wikitude o principal produto da empresa própria Wikitude, que tem como destaque funcionalidades como geolocalização e rastreamento de imagens, também fornecendo alguns outros recursos. Já o Vufuri, ele tem alguns algoritmos de funcionamento e visão computacional que ele possibilita uma maior abrangência de dispositivos móveis, com alguns que não têm suporte para tecnologia. Além disso, também ele tem como destaque os botões virtuais e alguns outros recursos relacionados à interação de objetos, botões virtuais. Falando um pouco dos recursos em comum entre eles, nós temos inicialmente o rastreador de imagens, como mencionado antes, é possível detectar um frame, uma imagem a partir de um frame capturado pela câmera do dispositivo e assim executar algum tipo de ação. Já o rastreamento de múltiplas imagens, o interessante dele é que ele permite detectar mais de uma imagem ao mesmo tempo dentro desse frame. O exemplo prático disso, que também há alguns vídeos no YouTube, caso queira visualizar, é possível elaborar um jogo em espécie de cartas, onde é possível invocar monstros, como por exemplo o Yu-Gi-Oh! Já o reconhecimento de nuvem, ele é muito mais voltado para soluções empresariais, onde é possível registrar, por exemplo, um produto, e através desse registro desse produto, através de uma página web, nós conseguimos depois na aplicação detectar essa imagem também trazendo algumas informações que podem ser armazenadas junto com a imagem que é utilizada como marcador. Falando um pouco de outros recursos também, temos o rastreamento de objetos esse ano. Esse rastreamento de objeto, ele basicamente é implementado a partir de um modelo 3D do objeto real, e a partir disso, através de um estúdio que ambas as SDKs disponibilizam, nós podemos conseguir gerar um índice que seria uma imagem 2D, baseada no modelo 3D, para indicar ao usuário mais ou menos onde ele tem que posicionar o objeto 3D na tela do seu dispositivo para conseguir identificar que é aquele objeto propriamente dito. Já a detecção de cenas, ela basicamente tem um algoritmo que ele consegue estipular um plano, tanto como parede, prateleiras e chão. E através disso ele consegue identificar e ir mapeando, que aquele ponto é uma parede, aquele ponto é um chão, e posicionar objetos de acordo com a orientação. O rastreamento de cilindro, ele funciona semelhante à detecção de objetos, mas basicamente uma solução mais simples de implementar e não necessita de um estúdio para conseguir gerar um marcador e etc. Tanto que a própria solução, na prática, não tem sequer nenhum marcador. Ela basicamente detecta e pode ser utilizada. Essa solução ela é comumente utilizada também em detecção de latinhas e garrafas. E também tem um bom desempenho. O rastreamento de múltiplos objetos, já, ele funciona de maneira semelhante ao rastreamento de múltiplas imagens, que ele permite várias também. No caso de objetos, é possível detectar mais de um objeto. E vale ressaltar que, como na imagem ao lado, nós podemos inserir conteúdos na posição exata do objeto, e ao rotacionar, aproximar ou afastar, ele tem todo esse gerenciamento de mais próximo da realidade possível. Alguns recursos do Vufuri, mencionando o recurso em destaque, inicialmente nós temos o VuMarks. Esse VuMarks, basicamente, ele é possível aplicar uma interação em realidade aumentada a partir de uma logo, também uma solução voltada mais para soluções empresariais. Já o alvos de área, ele é semelhante à renderização de cena, a mapeamento de cena, porém, ele possibilita toda a compreensão total do ambiente, ou seja, se eu conseguir detectar a área que há à minha frente e eu me afastar dessa área e de repente até virar de costas, na solução anterior ele perderia a detecção inicial. Já no ponto atual, ele não perde, ele consegue compreender todo o ambiente e assim ter uma interação mais imersiva. Já os botões virtuais, como vocês podem reparar na imagem ao lado, nada mais são do que botões em 3D, onde é possível interagir com o toque das próprias mãos puramente, sem nenhuma detecção de mãos necessária. A gente consegue interagir com os botões e, através disso, executar funcionalidades. Por exemplo, clicar no botão e mostrar algum texto no ambiente 3D, algum vídeo ou algo do gênero. E, através do gerenciamento de oclusão, nós conseguimos identificar
quando o usuário clica, que o dedo está à frente do botão e não atrás. Falando um pouco dos recursos em Wikitude, o recurso principal, como mencionado na introdução da tecnologia, seria o GeoAR. Esse GeoAR, basicamente, ele consome uma API de localização, a princípio do Google Maps, e essa localização ela é baseada a possível ser conteúdos em pontos específicos. Por exemplo, se através do mapa eu posso inserir o ponto que eu estou até o ponto que eu quero chegar, através da realidade aumentada eu posso caminhar na rua e inserir flechas que vão me direcionando para onde eu quero ir. E aí, nesse ponto, eu posso adicionar algumas propagandas também no meio de campo. Isso é interessante também para uma solução empresarial. Os rastreadores múltiplos, ele é possível combinar diversos rastreadores, diferente do Vuforia, que ele é focado mais em multiplicidade, mais uma tecnologia, num recurso específico. Já o Wikitude, ele permite outros. Eu posso adicionar ao mesmo tempo. Enquanto eu estou com a câmera, utilizando a solução GeoAR, eu posso utilizar ao mesmo tempo uma solução com marcador e ao mesmo tempo uma solução com detecção de objeto. Então, ele possibilita esse rastreamento múltiplo. E o rastreamento instantâneo, ele possui a parte de detecção de plano, onde ele não é necessariamente que ele estipule qualquer tipo de plano, como os recursos mencionados anteriormente. Ele possibilita, basicamente, a detecção de plano, através de uma estipulação simplesmente desse ponto, e com isso eu posso posicionar algum ponto e me aproximar dele, por exemplo, com o posicionamento de uma porta do ambiente real a partir da detecção de plano. O Wikitude também ele dispõe nessa tecnologia uma solução em visão computacional para dispositivos que não têm suporte, porém com uma precisão mais baixa. Aqui são um pouco das plataformas que o Vuforia e o Wikitude possuem suporte, basicamente para plataformas móveis, em destaque como o Android e o iOS. Também possui suporte para Unity, que é onde nós utilizamos para o desenvolvimento dos nossos projetos, e para o Windows em desenvolvimento desktop. Depois para alguns óculos inteligentes, como já vistos em algum momento. Algumas outras plataformas móveis bastante utilizadas no mercado, e algumas outras plataformas, destacando o Qt e o React Native. Um pouco sobre os prós e contras. Os prós entre ambos seria que inicialmente eles possuem bom desempenho em produto final, se nós compararmos utilizando essas SDKs ou uma solução mais braçal, como mencionado antes, utilizando o OpenCV e o OpenGL. O Vuforia, ele fornece alguns conteúdos interativos relacionados a botões virtuais, detecção de planos e gerenciamento de oclusão também. Esse gerenciamento de oclusão ele é um ponto de destaque que ele consegue melhorar a experiência do usuário como realidade aumentada, até movimentar conteúdos, como, por exemplo, um Pokémon dentro do ambiente real, utilizando a câmera. Alguns contras. O contra inicial de utilizar alguma dessas SDKs é que por debaixo dos panos, em muitos recursos, eles utilizam a RCore e o RKit, que são SDKs respectivamente do Google e da Apple, para soluções de realidade aumentada. Não são todos os dispositivos que suportam essas tecnologias. Em ambos os sites é possível visualizar a tabela de dispositivos que há suporte. E como mencionado antes, o Vuforia contorna um pouco isso em relação a soluções desenvolvidas em visão computacional. Também outro ponto contra em utilizar uma SDK versus uma solução que utiliza recursos gratuitos seria o custo elevado da o custo é consideravelmente alto para quem quer utilizar uma solução pessoal e não empresarial. Agora sobre a parte da modelagem 3D, né? Porque como falamos anteriormente, vamos dizer, é a parte virtual que a gente vai colocar dentro da nosso mundo real. O software que a gente utilizou é o Blender, que ele é um software de modelagem, né, 3D, né, de computação gráfica. Ele é open source. Ele foi desenvolvido pela Blender Foundation, né, e ele possui tipo, diversos tipos de funcionalidades, como modelagem, animação, tem texturização, composição, renderização e até edição de vídeo. Né, ele é um canivete suíço, assim, ele tem diversos tipos de ferramentas para determinadas tarefas. O software originalmente ele foi desenvolvido como uma ferramenta interna da empresa Neo Geo, não é para se confundir com a Neo Geo desenvolvedora de videogames.
é uma outra empresa que tem o mesmo nome, só que é separado. E acabou que ele foi lançado com um software gratuito para os computadores da Silicon Graphics, ali no final dos anos 90, e acabou ele ficou no esquecimento. Porém, seu criador original, ali no início dos anos 2000, ele trouxe o software para o open source, criou a Blender Foundation, né, e liberou para a comunidade para ser desenvolvido, né, com a comunidade open source. E com o passar dos anos ele foi evoluindo e ganhando diversos recursos, né, que hoje se rivalizam com os melhores produtos do mercado que são pagos. Aqui vou falar alguns desses principais recursos ali, né, um pouco mais detalhados. A modelagem 3D, né, que ele possui diversas formas primitivas, que são formas iniciais que a gente parte da modelagem, como um cubo, uma esfera, um plano, e até a gente chegar no nosso objeto, né, desejado. Ele possui modificadores, os modifiers, que eles aplicam ao tipos de algoritmo para determinados tipos de tarefa, como, por exemplo, tu quer deixar um objeto que é mais quadriculado, mais arredondado, ou alguma coisa desse tipo. Existem modifiers que fazem isso, porém eles fazem isso de uma maneira não destrutiva, ou seja, o objeto original é mantido, portanto, tu tá aplicando algum desses modifiers e acabou que não ficou legal. Tu pode voltar atrás com isso. Ele possui dois tipos de renderizadores, né? Um em tempo real, que seria no caso o de pré-renderização, que é o Cycles. Ele serve, por exemplo, quando tu tá fazendo o teu trabalho e tu não quer parar e usar todo o recurso do teu computador para conseguir visualizar a imagem na melhor ocasião possível, né? Porque tu quer ver uma coisa rápida para ver como é que tá ficando, utilizar o Cycles. Aí quando tu quer fazer a renderização de fato, é utilizado o Eevee, né? Que daí ele traz, vamos dizer, a melhor qualidade possível pro teu modelo. Ele também possui tudo para animação, desde o processo de tu preparar um personagem para animação até para tu animar de fato, né? Toda a questão da parte da edição e edição da animação e recursos de auxílio. Algum dos recursos, como mencionado anteriormente, além de tudo isso, ele tem um editor de vídeo, né? Que a ideia do programa é tu conseguir fazer todo esse processo de animação dentro dele. Ele tem recursos de corte, máscara, nivelamento de cor, mixagem de áudio, né? Máscara seria uma coisa mais quando tu quer mostrar apenas uma parte de um objeto, por exemplo, tu quer cortar esse rosto aqui, só deixar somente ele, isso seria uma máscara. Nivelamento de cor para deixar as cores nos tons certos, são corretos. Mixagem de áudio, que seria realmente tanto a questão da edição quanto a manipulação do áudio. Ele tem suporte também para o Python, no caso os plugins, e também tipo de processo tu consegue fazer com um script de Python, e também novas ferramentas e tal. E ele é muito fácil de se fazer isso devido a ser open source. Então a comunidade provavelmente pensou, né, em desenvolver uma maneira fácil de tu acrescentar qualquer tipo de modificação ao Blender, né? Tanto para tu ter uma ferramenta nova que não existe, ou até para agilizar algum trabalho, né? Algum trabalho de maneira automática. E alguns recursos físicos, como de simulações de poeira, ali, fumaça, tecido, cabelo e o rigid body, né? Fumaça seria fazer a fumaça, mas ela também, por exemplo, ter algum tipo de interação com o objeto. A parte da poeira, se ela bate em um cubo ou o que for, a poeira vai bater nesse cubo. Ou o rigid body, que seria uma relação de física, que é, ao invés de eu fazer uma animação de um cubinho estando aqui e caindo, eu simplesmente pego ele e aplico essa física nele e ele automaticamente cai da maneira que se comporta a gravidade. Ele está disponível para as principais plataformas de desktop, né? Ele como falado antes, ele é open source gratuito. Os prós e contras dele: ele é gratuito, código aberto, portanto, use e abuse dele. Ele tem uma qualidade profissional, né? Ele evoluiu muito com o passar dos anos e hoje realmente o limite do que tu quer fazer é a tua imaginação mesmo. Ele não deve nada aos concorrentes pagos.
ele é popular e conseguiu construir uma grande comunidade, então tu consegue encontrar muito recurso nele. E como ele tem tantas essas funcionalidades, ele divide a sua área de trabalho em workspace, que é tipo como se fossem umas abas, assim, com abas de navegador, porém quando tu clica nelas, ele altera toda a tua interface para adequar a determinado tipo de tarefa, né? Mostrando, por exemplo, as principais ferramentas para animar ou as principais ferramentas para editar vídeo. E um dos pontos é exatamente o editor de vídeo, que por mais que ele é capaz, ele é uma solução abaixo as alternativas do mercado, como o Premiere ou o DaVinci. E outro ponto que ele ainda não é um padrão da indústria, ou seja, se tu vai trabalhar em uma empresa de modelagem ou que faz algum tipo de coisa, provavelmente tu vai utilizar um outro programa, tirando o Blender, né? Mas isso está mudando aos poucos, porque existe, por exemplo, um filme que foi feito inteiramente no Blender, o NextGen, e também o Ubisoft Animation Studio, que é um estúdio mais dedicado para a televisão da Ubisoft. Ele está adotando todo o seu workflow, todo o seu fluxo de trabalho para ser substituído todo no Blender. Isso está acontecendo nesse ano e imagino que até o final do ano vai ser utilizado somente o Blender. Falar agora do motor gráfico de desenvolvimento, né, que ele seria a parte onde é que a magia acontece, onde é que tu junta todo o SDK, tu junta a modelagem 3D e tu monta na Unity. Originalmente ela é uma engine de jogo, desenvolvida pela Unity Technologies, e ela foi criada para ser uma forma de fácil acesso, né? uma forma mais acessível para os desenvolvedores, que a maioria das engines na época, que foi criada, no caso, ela foi lançada em 2005, elas eram todas em C++, que é uma linguagem mais complexa de se trabalhar, né? No caso a Unity, ela utiliza C#, e também ela tem uma interface muito simples e de uma maneira de fácil aprendizado. Ela foi originalmente lançada para o Macintosh, posteriormente para o Windows e atualmente está em beta para o Linux. Um dos principais recursos, né, porque a gente não tem como falar de tudo, é uma engine muito cheia de recursos, né, a gente está dando destaque o que é mais principal. Seria só a ferramenta de criação de interface flexível, que a natureza do Unity ela é toda composta por vários componentes. Tudo é feito por um objeto e vários componentes. E são a combinação de componentes que determinam um comportamento. Então isso combinado com sua interface, né, tu consegue criar qualquer coisa nela, né, desde o seu um menu simples, assim, tanto um botão quanto uma interface toda animada, né, toda rica. Eu tenho capacidade de mostrar gráficos 2D e 3D, então tanto os modelos do Blender que a gente criou, quanto algo criado no Photoshop da vida, tudo tu vai conseguir mostrar na Unity. Ela tem ferramentas de animação, que elas têm um foco muito maior para a parte de interface, e também ela tem um gerenciador de animação, né, que determina, por exemplo, quando que executar tal animação. Teu personagem, vamos pegar um exemplo de jogo, teu personagem, ele está parado, quando ele está parado, ele é para executar uma animação de parado. No momento que ele começa a andar, executa a caminhada. Como falado antes, ele tem a linguagem C#, né, que diferente de C++, é uma linguagem mais fácil de aprendizado. E uma grande vantagem que vem com isso é que ele tem um suporte nativo para o Visual Studio. Ele já vem com um plugin já instalado, inclusive na instalação do programa, já tem a opção para instalar o Visual Studio Community, né, que é uma versão gratuita. E isso tem suporte para o IntelliSense, que ele te dá dicas do código que tu vai digitar posteriormente, e ele entende o contexto do teu script. Então ele realmente agiliza muito o teu desenvolvimento e facilita. E também outra coisa que facilita muito é o Colab, que ele é um sistema de controle de versões integrado na Unity. Tu não precisa configurar Git ou qualquer coisa do tipo, tu simplesmente baixa a Unity, tu vai no site configurar lá as pessoas que vão estar no teu projeto, e ele tem uma versão gratuita para as pessoas, e tu consegue compartilhar de uma forma
extremamente simples os teus recursos. Né? Não precisa de nenhum tipo de configuração a mais. Os serviços de auxílio de desenvolvimento, junto com, assim como o Colab, que ajuda na parte do controle de versões, ele tem coisas como no caso tu quer fazer um aplicativo, o jogo, enfim, o que tu for desenvolver na Unity, tu consegue adicionar facilmente anúncios, analisar os dados talvez do usuário. Ele possui também Cloud Build, que seria tu, ao invés de tu criar a build do teu programa no teu computador, tu pode botar para a nuvem, né? No caso na nuvem, fazer essa build, por causa da integração do Colab, né? Teu projeto está na nuvem da Unity. Compras também de aplicativos, né? Plataforma de compras, e ainda para auxílio para se tu quer fazer um jogo multijogador, né? Na internet, multiplayer. Que são algumas das muitas plataformas que a Unity utiliza, né? Plataformas, SDKs, né? Só daí um destaque ali. Pode voltar um pouco o slide? Na parte do Windows ali. Windows. Ok. Aí. Tem aquele asterisco ali no Linux, porque por mais que ele consiga desenvolver builds para jogos, aplicações para o Linux, o editor em si, né, os desktops ali, tanto o Windows quanto o Mac, ele tem um editor completo, que tu pode desenvolver teu jogo, e no Linux ele ainda está em beta. Portanto, por isso que a gente botou o asterisco ali. Alguns prós e contras da Unity, né? Com todos os recursos todas as recursos que a gente falou anteriormente, a curva de aprendizado rápida, né? Ela é muito simples de mexer, tu consegue curar muito conteúdo por causa da sua grande comunidade. A parte de 2D deles é bastante acima da concorrência, né? Ela é muito fácil de desenvolver. Se o teu projeto ele não é muito exigente, ele tem os teus requisitos dos sistemas não são muitos, então tu pode, com uma máquina mais humilde, tu consegue desenvolver uma aplicação mais simples. A interface dela é simples e intuitiva, né, como falado, e ele possibilita o consumo de APIs e utilização de plugins, né, que tu consegue muito facilmente integrar qualquer coisa com a Unity. Contras. A parte do desempenho e qualidade abaixo da concorrência, porque por mais que ele é muito simples, com uma máquina mais simples tu consegue executar, né? Tu consegue criar a tua própria aplicação. Quando a tua aplicação começa a ficar mais complexa, principalmente na parte de 3D, ele tende a não manter o mesmo desempenho dos concorrentes, e também na parte da qualidade gráfica, que também é um pouco abaixo. Tu vai ter um pouco mais de trabalho para isso. Agora a gente vai ter uma demonstração do scanner de produtos, que ele visa mostrar informações relevantes ao redor do produto através da tela do celular.
E com isso nós encerramos nossa apresentação de realidade aumentada na Robopel. Muito obrigado a atenção de todos e até a próxima.